Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora há 21 dias das nossas eleições. E tem sido muito bacana eu poder reunir tantas pessoas, conectar tanta gente como você, que está ajudando outras pessoas também a entender o que está acontecendo aqui no nosso país. E para mim é muito gratificante e muito bacana também ler os comentários aqui no nosso portal e me deparar às vezes com notícias que eu não tinha observado, que não deu tempo para ler. Enfim, a minha equipe de produção são vocês que estão inscritos aqui no nosso Portal do José, no nosso clube de membros, vocês que ajudam com que outras pessoas recebam mais informações qualificadas também, porque se a gente depender da mídia corporativa, da grande mídia, nós seremos sempre manipulados, né? É o que acontece, infelizmente, com uma grande parcela da população brasileira. Mas o que é que está acontecendo? Que situações são essas que eu recebi de vocês, que eu acho que é importante a gente reverberar ainda mais, porque elas desmascaram uma série de situações que estão acontecendo aqui no nosso país. Bem, se você está chegando agora no nosso portal, convido você também a fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, algumas horas antes de eu estar com vocês aqui, eu fiz um encontro aqui onde eu abordei o posicionamento da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, alertando sobre o mau uso da política dentro da religião. E aí eu li uns trechos para vocês dessa resolução, dessa nota, e tem um outro trecho aqui que eu acho importante salientar também nesse encontro agora, porque ele vai linkar, a gente vai conectar com outras situações. Diz aqui, aliás, no editorial do Estado de São Paulo, que eles reproduzem. Eles dizem o seguinte: a CNBB menciona um aspecto fundamental relativo à autonomia entre religião e política. A Igreja é advogada da justiça e dos pobres, exatamente por não se identificar com os políticos nem com os interesses de partido, diz a nota da entidade, citando o ensinamento do Papa Bento XVI. A manipulação religiosa consiste justamente em identificar credo religioso com um político ou partido específico. Em suas expressões mais severas, que limitam de forma ainda mais radical a liberdade política, essa manipulação chega a apresentar candidatos a cargos políticos como enviados de Deus. A crítica está sendo aqui bem direta ao Bolsonaro e alguns outros políticos vigaristas dentro de igrejas que estão disputando o voto, se colocando nessa condição de enviados também. E aí eles observam uma situação aqui interessante. É preciso defender a liberdade política. E precisamente por existir liberdade política, cada pessoa tem o direito de definir o seu voto de acordo com suas convicções e sua visão de mundo. Ou seja, é uma via de duas mãos, né? As religiões, se elas vivem em função da liberdade religiosa, a liberdade religiosa não pode funcionar como uma espécie de cerceamento da liberdade política. Mas isso, infelizmente, está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas ali que estão ao redor do Bolsonaro estão fazendo essa guerra ideológica, essa guerra espiritual aqui no Brasil, essa coisa absolutamente enlouquecedora que acaba brutalizando uma parcela importante da sociedade. Gente, muitas pessoas, para propagar a sua fé, ao longo da história da humanidade, foram capazes de cometer os atos mais sangrentos, mais violentos. A pessoa acha que está levando bem, então para isso vale tudo, vale exterminar povos, destruir civilizações, incendiar cidades, matar tribos, enfim, a gente já viu de tudo nesse mundo com esse tipo de fundamentalismo. E isso só para falar aqui do processo civilizatório ocidental. Se a gente for para outras partes do mundo, a gente vai ver também o mesmo tipo de situação. E quando a gente pensa que isso está adormecido, isso volta como um discurso político nessa campanha eleitoral, revelando que essa brutalização vai desumanizando pessoas que deveriam ter um comportamento coerente com a sua religião, em pregar a fraternidade, a caridade, mas essas pessoas estão ficando enlouquecidas. E aí me chamou a atenção esse episódio aqui que eu ainda não tinha visto, que eu quero compartilhar com vocês, que talvez muitos de vocês não tenham visto também. Um empresário que estava num voluntariado de entregar quentinhas para pessoas necessitadas, pessoas com fome e tal, foi fazer isso como de costume, né? Aí, de repente, ele começou a utilizar essa prática como uma prática de cabalar votos, conquistar votos. Votos para quem? Para a pessoa com quem ele se identifica, no caso, o atual presidente da República. Aí a cena foi essa aqui que eu não tinha visto. Vamos lá.
Essa campanha do Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula? Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? A mulher fica rindo, porque na verdade ela estava recebendo ali um benefício. Ela não acreditou que estava acontecendo aquilo, que aquilo pudesse ser verdade. Ela deve ter imaginado que aquilo seria uma pegadinha, né? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Bom, nem vou colocar o resto aqui, porque já deu, né? E aí o que aconteceu foi que muitas pessoas ficaram indignadas com esse tipo de comportamento desse sujeito, que eu não vou nem mencionar o nome, e se solidarizaram com essa senhora, todo mundo se manifestando, inclusive o ex-presidente Lula também se pronunciando, porque, enfim, ele estava no centro dessa questão, né? E outros políticos também se manifestaram, enfim. E aí cabe algumas reflexões, né, adicionais, né? A matéria diz aqui: políticos e artistas se revoltam contra a bolsonarista que negou marmita à mulher que prefere Lula. Elitismo nojento. Aqui no cantinho, acho que não dá para vocês verem, tem aqui um jornal que dá uma declaração do Lula. Bolsonaro não se mistura com pobre, prefere motociata. É o que a gente vê no cotidiano, né? São as imagens que pulam na nossa frente o tempo todo. E aí, nesse contexto, isso cristaliza, né, a desumanização, a brutalização que está acontecendo com a parcela da sociedade. Eu fico me perguntando muitas vezes, eu acho que você também se pergunta, como é que algumas pessoas que a gente julgava inteligentes, com formação, gente com diploma universitário, médicos, advogados, jornalistas, militares, enfim, pessoas graduadas, como é que essas pessoas conseguem se identificar com o Bolsonaro, um sujeito desclassificado, um corrupto? Não tem como a gente não tocar nesse assunto, com essa coisa dos imóveis dele, do enriquecimento dele. Uma pessoa que não tem ética, não tem princípios, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que sequer pode se identificar com algum tipo de religião, porque ele é o anti-religião, né? É o anti qualquer fundamento religioso, mas as pessoas se identificam com ele, mas se identificam com o quê? É uma coisa impressionante, é como se essas pessoas que têm um nível intelectual privilegiado em relação a muitas pessoas na nossa sociedade, tivesse ali dentro um diabinho, um demônio que ficasse o tempo todo tentando jogar esse lado mais malévolo das pessoas para fora. E isso, infelizmente, acaba sendo debatido no processo eleitoral. E a gente fica diante desse temor, né? Será que o Brasil vai ser tragado por esse tipo de gente, esse tipo de pensamento? É por isso que eu criei o nosso portal aqui, para combater esse tipo de situação. E também, durante alguns meses, eu tenho feito com vocês aqui uma contagem regressiva, porque eu confio que a maior parte do povo brasileiro está muito mais próximo de pessoas como eu e você do que desse entregador demoníaco de comida, de marmita para pessoas com necessidade, mas de uma forma hipócrita, de uma forma bandida, de uma forma desvirtuada, né? Esse cidadão aí, havendo justiça divina, e certamente há, ele terá que prestar contas em algum momento disso que ele fez, né? E aqui na Terra, certamente, ele vai estar recebendo a repulsa de muitas pessoas, exceto daquelas que se identificam com esse tipo de situação. Pois bem, e aí eu quero conversar com vocês sobre os jornais de domingo, né, que tocam também alguns assuntos correlatos. Vou pegar aqui a coluna primeira aqui do Bernardo Melo Franco, onde ele coloca a seguinte questão: a intolerância tem comando. E ele vai mostrando que todo esse tipo de discurso violento que está ganhando força no Brasil e que nos deixa absolutamente perplexos, né? Como é que pode uma coisa dessa evoluir? Tem um fundamento na medida que o líder do país, o líder político, né? O chefe político do nosso país, ele simplesmente, ao não se pronunciar sobre algumas situações, ele acaba coonestando, né? E ele vai dizendo que várias situações que acontecem e que aconteceram que o Bolsonaro não se pronuncia. A gente teve um assassinato, agora a facada, ele não diz absolutamente nada. Os outros atentados, as outras situações, o outro que pegou um drone para jogar agrotóxico, o outro que explodiu um artefato com fezes aqui. E o assassinato do Marcelo Arruda, que ele tentou ali ainda colocar mais responsabilidade
responsabilidades em pessoas que seriam petistas, que estariam agredindo ali o assassino, do que qualquer outra coisa. Tentou ainda utilizar um parente do morto para fazer algum tipo de proselitismo, para ficar se defendendo, enfim. Mas essa coluna do Bernardo Melo Franco, ela ignora também que os meios de comunicação do nosso país, de massa, protegem o Bolsonaro na medida que também não fazem a condenação de Bolsonaro por não condenar esse tipo de situação. Então é um jogo bem amarrado, tudo por dinheiro. Porque esse cara, o entregador da marmita, esse suposto empresário, no seu íntimo, ele tem o mesmo tipo de comportamento e pensamento dos donos dos grandes grupos de mídia no nosso país, dos grandes bancos, do sistema financeiro, daqueles que estão lucrando. Essas pessoas não estão preocupadas com aquela senhora ali, se ela está se alimentando ou não. Então ele apenas aponta desse iceberg, né? Ele apenas reproduz, ele apenas expõe esse pensamento que eu comentei com vocês. E aí, alguns personagens que a gente não estava vendo mais, de repente eles aparecem fazendo campanha. E aí cabe um comentário especial aqui no nosso portal, né? Essa criatura aqui é aquela que depositou R$89 mil na conta da primeira-dama. A senhora que está pensando que tem uma guerra espiritual, potestades, essa coisa toda, né? Ela está pensando em fazer uma guerra espiritual, ou combatendo uma guerra espiritual, e poderia até ir, né? E deixar a política para as pessoas de carne e osso. Mas aí a gente vê que figuras como essas aqui, do Queiroz, estão muito mais para o lado de qualquer coisa identificada com o mal do que com o bem que essa gente toda fica colocando. E aí a gente vai ver notícias, né? O Globo também, que sempre dá uma aliviada nas questões envolvendo o Bolsonaro, hoje colocou essa matéria aqui. Casos ligam colecionadores de armas a crime organizado. Gente, o Bolsonaro, ao liberar esses CACs, esses caçadores e atiradores, ele está proporcionando isso aqui. Deixa eu ver se eu botar a matéria. Está proporcionando que a coisa fique totalmente sem controle. Munição para o crime. Investigações revelam conexões entre CACs e quadrilhas de grandes assaltos. O que acontece? Os bandidos estão colocando, como está liberado geral, colocam o que a gente chama na linguagem policial aqui no Brasil, né, de bucha para dar a sua carteirinha, o seu CPF, para virar um CAC, para comprar arma. Compra arma legalmente e a arma vai parar na mão do tráfico. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Bolsonaro faz um discurso para um lado, mas a sua prática é totalmente para outra. Ele diz defender o povo brasileiro, mas ele ataca o povo brasileiro, entregando o Brasil nas mãos de todos os tipos de gangsters, que tem todos os segmentos aqui no nosso país. Desde as Forças Armadas, setor empresarial, agronegócios, mundo artístico, todos os cantos onde o Bolsonaro tiver algum tipo de benefício em troca, ele entrega o nosso país e ele não quer saber de absolutamente nada. E a gente vai vendo para onde falta dinheiro, né? Olha só outra matéria aqui. Ele faz o discurso pelas crianças, a matéria está dizendo: governo Bolsonaro tira dinheiro de creches. O gasto federal com obras nessa etapa foi de 101 milhões em 2001, uma redução de 80% em comparação com 2018. Gente, ao lado dessa destruição do Estado, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro, com esse tipo de gente aqui que ele está apoiando para fazer campanha para deputado, aliás, gente, nós temos que fazer uma campanha muito forte aqui para que nós tenhamos uma melhor Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e Senado, porque o negócio está muito complicado. Os líderes aí que não estão fazendo campanha em oposição a Bolsonaro têm que começar a fazer mais campanha aí também para que as pessoas escolham bem seus candidatos a deputado, senador, enfim. Porque o que nós estamos vendo no horário eleitoral gratuito, a gente fica meio preocupado, né? A gente vai tirar ali um centrão mofado e vai entrar um outro centrão piorado, um centrão bolsonarista, sei lá. Então é uma coisa que merece muita atenção de todos nós. E aí a gente vai ver nessa questão da creche aqui, que eu até interrompi o pensamento aqui, esse discurso do Bolsonaro hipócrita de defender as crianças, da ideologia de gênero, só que é o seguinte, ele defende as crianças no imaginário e na prática ele joga as crianças na rua, né? Os pais que não têm condição de ter o filho na creche fazem o quê? Essas pessoas são prejudicadas concretamente. Então, no discurso, ele faz um papo por um lado e do outro o que a gente vê é essa situação aqui. Isso vai se refletindo também em algumas pesquisas importantes, né? Essas do Datafolha, nas partes qualitativas, eles colocam esse tipo de informe aqui, ó. Acho que dá para vocês verem. Bolsonaro é quem mais ataca mulheres, diz eleitor.
No Datafolha, presidente também apontado como mais hostil à democracia. Gente, com tanta rejeição, como é que eu posso dizer aqui para vocês que essa figura será escolhida pela maior parte do povo brasileiro? Não dá, né? É por isso que a contagem regressiva ela vai apontando que a hora dessa gente está chegando. E hoje aqui tem uma advertência aqui também muito interessante na coluna do Jânio de Freitas, chamado Bolsonaro impotente, né? Essa coisa do imbrochável dele também, a preocupação dele com a percepção das crianças diante do que um presidente da República diz é zero, né? Ele está pouco se lixando com o tipo de informação e desinformação que chega até as crianças de uma maneira geral. E aqui o Jânio de Freitas, ele chama atenção nesse artigo dele, em práticas eleitorais legítimas não se tem muito o que fazer. Aí ele diz o seguinte: além do mais, o quadro da disputa recai sobre outra situação complexa, a denunciatória movimentação imobiliária e de dinheiro em espécie e na moeda corrente feita pela família enriquecida. Olha, isso vai voltar ao debate, não vai dar para esconder essa história não. A vice-procuradora Lindor Araújo, a quem se espera ver um dia respondendo por improbidade, prevaricação e outros hábitos, tem se associado a Augusto Aras em pretendidas impugnações de investigação dos bolsonaros e empresários golpistas. Mas a hora dessa gente toda vai chegar. A gente precisa mudar o governo, vai mudar a Procuradoria-Geral da República, vai acabar o sigilo de 100 anos, vai acabar uma série de situações, uma série de blindagens, e aí a gente vai ver aquela verdade, né, que sempre liberta as pessoas, segundo o provérbio bíblico, acontecer, né? Até gaguejei aqui no final. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Vamos provocar mais discussões, vamos levar mais informações, porque é assim que a gente ajuda com que o processo civilizatório do nosso país avance na melhor direção. Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!